Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui de um capítulo comentado para fortalecer a tua fé. Vou fazer uns comentários sobre o que está acontecendo para te deixar atualizado. Meus amados irmãos, deixo eu falar uma coisa para vocês. O desespero agora do sistema será total. Só que eles dominam governos e ainda dominam mídia. A invasão da esquerda, que é representada nesse sistema agora, tá? Ele não foi uma coisa de uma hora para outra. Não foi por causa de voto, foi uma coisa paulatina, entendeu? Eles começaram entrando nas faculdades, eles começaram entrando nesse sistema de educação, entendeu? O sistema ele entra assim. Eu estava conversando com um amigo meu sobre negócio de televisão. A televisão, ela, se eu não me engano, ela está no mundo desde 1950, né? Ou seja, 75 anos. No Brasil, foi um pouco mais tarde, nos anos 60 por aí. No começo, tá? Eu estou falando assim, a pessoa tem, vamos supor, uma televisão do porte da Record, toda aquela estrutura, toda aquela empresa, né? O ponto, vamos dizer assim, os equipamentos, ela custa em torno hoje de 60 milhões de reais. Tem gente que tem até meio bilhão. Então vamos supor que a pessoa queira, ela gosta, ela quer ter um canal de televisão. E ela pensa com ela assim: não, eu vou ter um canal de televisão que eu vou mostrar o que eu quero, que eu sou o dono, né? Então, teoricamente, isso seria possível, mas praticamente não. Porque a televisão é uma concessão, entendeu, meus amados irmãos? Ela é uma concessão, assim como uma carteira de motorista, uma CNH, ou carta, como eles chamam em São Paulo. Ela é uma concessão do governo, você paga por ela, para o governo poder te dar autorização para você dirigir um automóvel pelas ruas. Só que se você tiver excesso de multa, se você praticar crime de trânsito, você pode perdê-la, ainda que você pague, tá? Na televisão, no caso de um canal de televisão, é mais ou menos parecido. Como é uma concessão, tem umas exigências da Anatel através do governo. Por exemplo, você tem que ter no mínimo um noticiário diário na grade, você tem que ter programa de entretenimento, tá me entendendo? Você tem que ter um programa voltado para crianças, como desenho, essas coisas, né? Uma programação, você tem que apresentar uma grade de programação. No caso do noticiário, existe um subcontrato ali que quem abastece o noticiário não é os repórteres saindo pela rua, não. Principalmente notícias internacionais, ele é abastecido por uma agência, várias agências, mas a principal é chamada Reuters, que é onde os jornais do mundo todo, Le Monde, The New York Times, Globo, né, Estado de São Paulo, essas notícias internacionais, elas vão ali. E é ali que sai a manipulação, meus amados irmãos. Não estou dizendo que a televisão mente, mas a omissão é tão danosa para a coletividade como uma mentira. Se bem que no caso da Globo é mentira mesmo, tá? Mas eles, quando desmascarado, eles usam que vocês interpretaram errado, mas não é uma mentira mesmo, são acusações falsas, tá? Imputações de crimes inexistentes, ou então usando o STF assim, né, invertendo a lei para ter essa desculpa. Mas na verdade é um crime, porque a inversão de lei feita por um juiz ou alguns juízes não vai descaracterizar o crime em si. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, eu estava explicando para essa pessoa que eles só dão as notícias que eles querem que nós saibamos. Por isso que eu vou por fontes independentes. E eles não começaram assim, corrompidos por dinheiro, ou sendo um braço de um regime, né, de governo. Eles começaram com credibilidade. Meus amados irmãos, é a mesma coisa do falso amigo. O falso amigo, ele nunca vem como falso amigo, ele vem com credibilidade, ele vem como uma pessoa agradável e confiável. Ainda que ele já tenha um plano contra você para te destruir, ele precisa vir conquistar a sua confiança. A televisão, no caso das notícias, é a mesma coisa. Eles começaram com credibilidade, realmente, tá? Por quê? Para você se acostumar a acreditar nela. O que está acontecendo agora é que
A rede de televisão, que eu chamo de velha mídia, ou grande mídia, né? Ela estava num projeto de recivilização da humanidade. Ela estava já querendo impor. Ó, a televisão, antes, igual o Silvio Santos falou, durante um prêmio imprensa, a troféu imprensa que ele entregou, ele disse que a função da televisão é informar. Ele não permitia que jornalistas da sua empresa, do SBT, né, emitissem opiniões. Porque ele acreditava que a notícia tinha que ser dada, a opinião é sua. Hoje em dia, meus amados irmãos, é a opinião. O jornalista já dá a notícia, já dando a sua opinião. E a opinião conivente com os donos do sistema. Por isso que tem muita coisa. Ó, eles não estão permitindo o debate. Durante essa fraudemia aí, eles eximiram o debate. O debate, ao contrário, ele é saudável. Por isso que eu costumo falar, né? Governantes com aprovação acima de 90% é muito perigoso, porque tem que ter um contraponto, entendeu? Tem que ter oposição, porque se esse cara errar, não vai ter quem vai pará-lo, pelo menos não pelas vias legais, entendeu? Então esse negócio de maioria absoluta é muito relativo, meus amados irmãos. Mas quando tem uma coisa flagrante, Deus manda o quê? A Bíblia fala o quê? Filhinhos, afastável, se afasta disso aí. Vai para outros canais, não acredita. Porque teve muito médico que estava alertando sobre o perigo de uma vacina feita muito às pressas. E o empresário mandando você tomar várias doses. Eu até fiz a brincadeira, né? Vendo a minha vacina mineira, a minha vacina queijo Minas. Aí ele falou, por quê, Ricardo? Só meia cura. Não, não existe, meus amados irmãos. Tem as vacinas que foram testadas durante décadas, que são eficientes, erradicaram a doença. Essas sim, mas essa não. Mas só que o problema é que quando médicos que juraram, fizeram o juramento de Hipócrates, que ele se formou naquilo ali, ele vai dar consulta, ele vai fazer operações em defesa da vida. Quando eles começaram a defender a vida, eles foram suprimidos do debate. Isso é muito ruim. E com isso, muitas mortes aconteceram. Então, meus amados, o que eu queria falar com vocês tudo isso, nessa introdução, é que você vai ouvir muitas afirmações falsas. Você vai ver muitas notícias exageradas, manipuladas, porque reflete o desespero do sistema. Por exemplo, você vai ver aí reunião do governo Lula com Trump para ver negócio de tarifa. Talvez os Estados Unidos abaixem a tarifa do café e da banana, não por causa de que eles têm química, tu tá me entendendo? Mas o povo americano, até por causa desse antagonismo com o chá inglês, né, da Europa, eles consomem muito café. E eles não produzem muito café. E eles gostam também de muita banana. Eles não produzem muita banana. Então eles exportam. Mas a imprensa vai falar para você que, né, o Eduardo Bolsonaro foi escanteado, o Paulo Figueiredo também, que houve uma química, eles estão sempre mentindo para você. Mas o Donald Trump, ele continua com a mesma premissa. Tá? A primeira carta que ele mandou. Só vai baixar a tarifa mesmo, de todos os produtos, quando parar com a perseguição política e judicial contra a direita. Deixar o Bolsonaro em paz, libertar o Bolsonaro e eleições limpas e livres ano que vem. E o Donald Trump vai ganhar isso aí. Se você não sabe, antes de começar o texto aqui, terminou ontem o maior shutdown da história dos Estados Unidos, 43 dias. O que é o shutdown? É uma paralisação do Congresso, onde eles não votam lei nenhuma, então fica tudo parado. Pagamento, servidor, atrasa até em certos lugares voos, essas coisas, porque é tipo assim, se o orçamento do outro ano é votado nesse ano, o orçamento de 2026 é votado nesse ano de 2025. Se eles não chegarem num consenso, paralisa tudo.
porque ali é da onde vai sair o dinheiro do tesouro, né, para investimentos, para pagamentos, essas coisas. Mas tu sabe por que estava esse shutdown? Porque o Partido Democrata, que é a esquerda lá, né, americana, porque os de direita é o republicano, os republicanos, eles estavam chantageando Donald Trump, porque eles queriam 1,4 trilhões de dólares, meus amados irmãos, isso é quase o PIB do Brasil, para dar para imigrantes ilegais. E isso, você pode perceber que tem cunho eleitoreiro, porque vai ter eleições, as próximas eleições nos Estados Unidos, que provavelmente, como o Donald Trump não vai poder mais se reeleger, porque ele já cumpriu 2 mandatos como presidente, está cumprindo o segundo, provavelmente vai ser o vice dele, o Jay Vance. Então, com um monte de imigrantes ilegais com direito a voto, meus amados irmãos, e ganhando dinheiro no governo, então eles tendem a votar nos democratas. Só que o Donald Trump, ele resistiu, mesmo perdendo popularidade. Porque tem um negócio parecido com Bolsa Família lá, para as pessoas muito pobres, né? E por causa desse shutdown estava atrasando, então, ou seja, o pessoal estava começando a reclamar do Donald Trump. Mas como eu te falei, o Donald Trump não está nem aí para a opinião dos outros e nem para a popularidade. Até porque ele não pode mais se reeleger. Mas ele resistiu até o fim, entendeu? Porque pessoas próximas disseram que o Donald Trump não reage bem quando fica ameaçado ou chantageado. Então ele resistiu durante 43 dias. Eles retomaram os trabalhos ontem sem aprovar esse caminhão de dinheiro para imigrantes ilegais. E sobre o negócio das tarifas que ele pode reduzir, não sei se ele vai reduzir, do café e da banana, é porque ele está pensando no povo americano. Então tudo, agora ele vai dar $2.000, meu irmão, dá R$10.540 por mês para os americanos pobres, tá? Por mês. Porque ele sabe que vai girar, ele é um economista, ele vai girar a roda da economia e vai crescer mais ainda nos Estados Unidos. Aí as pessoas pensam assim, o Trump agora virou um socialista populista. Não faz sentido, porque ele não pode mais se reeleger. Que geralmente quem faz isso é para comprar voto. A esquerda quis dar o dinheiro para os imigrantes votar nos democratas. Isso é compra de voto disfarçada. Mas o Trump não precisa. Aí, Ricardo, ele está usando o tesouro dos Estados Unidos para dar dinheiro para os pobres. Não, ele mesmo falou, ele está usando o dinheiro das tarifas, meus amados irmãos. Eles aumentaram a tarifa para Japão, para China, para Coreia do Norte, para África do Sul. E entrou um caminhão de dinheiro nos Estados Unidos. Então ele vai pegar e vai distribuir para o pobre, mas não é porque ele é um cara bom, é porque aqui a economia vai girar. O que o Donald Trump vai fazer, numa escala maior, é o que o Paulo Guedes no governo Bolsonaro fez, dar R$600 para cada um, na época do fecha tudo. Aquilo gira a roda da economia e impede do país quebrar, entendeu? Gera mais emprego, a economia aquece mais, tá me entendendo, meus amados irmãos? Então é isso. O que eu queria falar é que vocês vão ouvir muita lorota, vocês vão ouvir muita profecia do caos, mas se mantém firme no Senhor. Isso é desespero do sistema querendo transferir esse pânico para você. A presença de Deus, de Jesus, te traz paz. Nunca se esqueça disso. Então, se você não está com paz, tem alguma coisa errada. O que eu queria falar nesse vídeo está em Êxodo, capítulo 17. É um capítulo curto, mas com uma revelação tremenda, ou revelações tremendas. Vamos lá explicar o ponto a ponto? Para eu aprender com vocês também? Livro de Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso maravilhoso Senhor Deus. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim. Porém, lá não havia água para beber. Presta atenção nisso. O povo se desentendeu, pois como Moisés exigiu, dar-nos água para beber. Ao que respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para matar a sede de nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: o que farei esse povo? Pouco falta para que me apedrejem. Olha só, meus amados irmãos.
Aqui ainda está naquela saga, né? Depois da abertura do Mar Vermelho, da dança de Miriam, do maná caindo do céu, o Israel continuou a sua marcha para a Terra Prometida. Essa saída do Egito, ela atravessando o deserto, vendo milagres, reclamações, isso representa a trajetória de vida de uma pessoa que se achega a Deus. Então pode ver, ó, é escravizado pelo mundo, porque o Egito é o mundo, né? Clama a Deus, Deus envia um Salvador, no caso Moisés, que é a figura de Jesus Cristo, e no caso de Arão, né, que era o intérprete de Moisés, que era Gago, representa o pastor, ou um padre, né, uma pessoa hábil na palavra de Deus, na terra, tá, que conduz uma igreja, que é o alimento da sua alma. E nessa caminhada cristã você vai ver tanto pragas, que se você ficar firme não vão te atingir. Você vai ver deserto, que significa dificuldade, tá? Mas você vai ver também grandes milagres, como a abertura do Mar Vermelho, corvos, pássaros carnívoros, como os corvos trazendo carne no bico, maná caindo do céu, tu tá me entendendo? Deus protegendo de noite e de dia, com uma fumaça de dia, uma coluna de fogo de noite. Então é a nossa caminhada cristã. Só que muitos vão perdendo a fé e vão ficando pelo deserto, vão morando no deserto, entendeu? Então o final da caminhada cristã é Canaã, tu tá me entendendo? Que é a salvação. Por isso que tem a frase do diácono Alexandre, que ele diz que o importante na vida cristã não é você começar bem, sim você terminar bem. Você tem que terminar a sua caminhada bem. Porque o crente, quando ele recém-batizado, recém-convertido, ele sai tudo cheio de gás. Ele quer que todo mundo se converta. Com o tempo e com as armadilhas do sistema, da mídia, ele vai perdendo, ele vai se esmorecendo. Isso tem tudo a ver com esse texto aqui. E ele acaba no final, muitos até se desviam ou vão ficando confortáveis, vamos dizer assim, esse deserto aqui tá bom para mim. Mas tem uma terra que mana leite e mel lá na frente. Em Hebreus está dizendo que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então a gente só está aqui de passagem. A nossa vida é mais deserto, meus amados irmãos, do que Canaã, entendeu? E o povo começa a reclamar. Isso aqui é o povo que murmura, começa a duvidar de Deus, entendeu? E Yahvé respondeu a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. Cajado quer dizer autoridade. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. Olha só. Deus levou Moisés no alto. Vocês têm que buscar as coisas que são do alto. E Moisés levou o seu cajado. O cajado é a autoridade para pregar. O cajado está dentro é um dos objetos que está dentro da Arca da Aliança, que significa a presença de Deus. Então, Deus mandou Moisés bater na rocha. A rocha, ela é Cristo, a pedra angular, entendeu? Que os edificadores rejeitaram. Quando Jesus fala aquela parábola dizendo assim: bem-aventurado aquele que edificou sua casa na rocha. Vem os ventos, vem a chuva, bate e não derruba. Mas, né, os insensatos são aqueles que constroem sua casa na areia, que quando vem os ventos, vem a chuva, derruba aquela casa e é grande a sua queda. Ele está falando o seguinte: casa é sua vida, quarto é seu coração, mas a casa é sua vida. Ele está falando que Jesus é uma parábola, entendeu? Ele falou assim: bem-aventurado aquele que edifica a sua vida em mim, na rocha, tá? Porque quando vinham os ventos, ou seja, quando vinham as dificuldades da vida, as pancadas da vida, a sua casa vai ficar em pé. É isso que ele está dizendo. Você pode passar pela dificuldade, mas ela não vai te derrubar. E ao mesmo tempo ele fala que insensato é o que constrói sua casa na areia. A areia, para quem não sabe, é feita de fragmentos de rocha. São pessoas que vivem de versículo, são pessoas que lêem a Bíblia de vez em quando, são pessoas que oram de vez em quando, são pessoas que visitam uma igreja de vez em quando. Elas vivem de versículos. Quando vem a dificuldade, meus amados irmãos, quem não está com o contexto da Bíblia inteira, ó, bum, cai no chão. É isso que Jesus está falando. Então, rocha é Cristo.
E a água é a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Durante a nossa caminhada, a gente precisa, para matar a nossa sede espiritual, da palavra de Deus. E assim Moisés fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Messá e Meribá. Massá e Meribá. Porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Durante a dificuldade, quando começa a vir a sede, começa a vir a fome, as pessoas tendem a questionar Deus. Por isso que eu estou falando, você tem que ficar firme, porque tudo é no tempo dele, meus amados irmãos. Versículo 8 que fica interessante, ó. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar o filho de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus nas minhas mãos. Moisés separou homens separados por Deus, tá? E ele foi para o alto. Meus amados irmãos, para você batalhar, você tem que estar no alto. Não se batalha aí embaixo. O cristão é comparado com a águia, tu sabe por quê, meus irmãos? A águia. Porque a águia, ela pode frequentar tanto embaixo, ela caça embaixo, mas a morada dela, a ninhada dela dos filhos, é no alto das montanhas. A serpente não, a serpente ela só fica se arrastando ali por baixo. Ali ela manda ali embaixo, mas a águia ela frequenta tanto embaixo, mas a morada dela é no alto. Nós estamos nessa terra dominada pelo maligno, mas a nossa morada é no alto, porque resta um descanso para o povo de Deus. E se você parar para perceber, se você vê esses canais de Discovery Channel aí, Animal Planet, você vê quando uma águia, como é que a águia vence a serpente, uma cobra? Ela vem rasante no habitat da cobra, ela pega a cobra e vai subindo. Ela vai subindo. A cobra não foi feita, a serpente não foi feita para viver no alto. Então, conforme a atmosfera, a pressão vai aumentando, ela fica desorientada e a águia vence. Então, quando você quer derrotar um endemoniado, uma endemoniada, leva ela para o alto, que ela vai ficar desorientada. Não está me entendendo? Ninguém pode contra a palavra de Deus, meus amados irmãos. Então, Moisés, homem separado por Deus, foi para o alto, ele permaneceu no alto, e dali ele vai batalhar, olha aqui, ó. E com um cajado na mão, com autoridade para pregar na mão. E fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, e Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Constância em oração, constância na vida cristã. Você orar todo dia de maneira não automática, a sua mão vai estar sempre levantada com a espada, que é a palavra de Deus praticada na mão. Se você esmorecer, se você começar a esquecer, ou começar a vir um monte de compromisso. Ontem, por exemplo, eu orei atrasado, porque eu tive que resolver um monte de problema de manhã, que eu estou com pedreiro em casa. Mas eu pedi perdão ao Senhor e orei. Eu não deixei de orar, meus amados irmãos, porque eu tenho que conversar com meu amigo todo dia. O Senhor levantou minha mão de novo e me abençoou de uma maneira que eu vou te contar. Mas quando você esmorece, a sua mão arreia e o inimigo prevalece. É isso que essa passagem quer dizer. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Batalha, né? Todo dia. Tomando então uma pedra, olha a pedra de novo aqui, ó. Puseram-na debaixo dele para que nele pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um para cada lado. Assim as suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Muita batalha, Moisés cansou. Moisés já era de idade aqui. Então eles pegaram a pedra é Jesus Cristo. Não é igual que eu acabei de falar, da casa construída em cima da rocha. Moisés botou a sua vida sobre, ele sentou sobre a pedra, ele botou a sua vida sobre Jesus Cristo. E os dois homens de Deus, tá? Que tem várias interpretações aqui, pode ser o Novo e o Velho Testamento, entendeu? Pode ser dois anjos. Eles mantiveram em Cristo, eles mantiveram as mãos. Mãos fala de fazer a obra, meus amados irmãos. Eles mantiveram a mão de Moisés levantada. Enquanto as suas mãos estiverem levantadas, ou seja, enquanto você tiver uma constância e você estiver em Cristo Jesus, a sua vida pautada em Cristo, você vai vencer todas as batalhas contra esses amalequitas, entre aspas, que vêm te perturbar todo dia, entendeu?
Assim as suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Por que ele não botou em fuga e não matou? Ao fio da espada. A espada é a palavra praticada, vocês já sabem. Por que ele não matou, botou em fuga? Porque, meus amados irmãos, uma luta espiritual não tem como matar. Você não tem como matar um demônio. Você só tem como expulsar. Ou botar ele em fuga. Ou, em certos casos, você fugir dele quando ele está predominando em determinado local, em determinada situação. A morte dele eterna vai estar lá em Apocalipse 22. Lago do fogo e enxofre. E ainda assim não será uma morte. Será um lugar de tormento pelos séculos dos séculos. Tá me entendendo? Com a consciência permanecendo. Então, mostrando que isso aqui é uma batalha espiritual. Pode ter acontecido aquela batalha nessa época aqui e ter morrido vários amalequitas fisicamente, mas ele está mostrando que é uma batalha espiritual. Quando você está em Cristo Jesus, as mãos de fazer a obra sempre levantada na constância, o diabo vai fugir de você. Entendeu? Então ele põe em fuga, ao fio da espada. Palavra. Usa sempre a palavra. Então a Yahvé ordenou a Moisés: escreve isso para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Irmão, isso aqui é terrível. Eu vou voltar aqui, deixa eu acabar, falta 2 versículos. Depois Moisés construiu um altar e pôs esse nome, Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre, aleluia, Senhor. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sob o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração e vai riscar o nome dele. Meus amados irmãos, vocês já entenderam a passagem, é isso? Que essa passagem causa dúvida em muitas pessoas. Por isso que você tem que ler, você tem que examinar as escrituras e não só ler as escrituras, porque é muito ímpio ler. Então ele vai pegar isso aqui e vai usar para literalidade. Vai ser, pô, o cara, Moisés está cansado, botar ele sentado, levantaram, né? Não podia vir um monte de amalequita e matar logo Moisés, não. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, Israel prevalecia na batalha. Está escrito. Então a revelação por trás aqui é essa. E quando Deus fala para riscar, quando risca o nome, aquelas pessoas, meus amados irmãos, que são contra você, que têm ódio de você, elas vão ser riscadas da história. Essa é das primeiras das ameaças que Deus faz. Você vai ver ela 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, em toda a Bíblia. Que Deus ele fala assim: eu riscarei o teu nome da história. Ou seja, eu vou virar as costas para você definitivamente. Porque você é uma pessoa ruim. E essas pessoas vão para o inferno. Então todas aquelas pessoas que tentaram te derrubar, que fez o inferno da sua vida, ela terá o nome riscado. E quando tem um nome riscado, se fala de esquecimento. Você tem que esquecer essas pessoas. Você tem que permanecer em oração, lendo a palavra, confiando no seu Deus e no tempo do seu Deus. E esquecer, porque quando você sofre um ataque, ainda mais covarde, eu lutei contra esse sentimento há muito tempo, tá, irmão? Aquilo tende a criar uma raiz de amargura. Inclusive, segundo o relato de alguns médicos que eu vi aí, por canais independentes, ele disse que isso não vai ser divulgado pela imprensa nunca. Muitas doenças, muitos cânceres, principalmente esses cânceres de estômago, de colo de útero, eles têm origem, eles estavam assim, é que falta um estudo mais aprofundado, mas é muito difícil comprovar isso, vamos dizer assim, quimicamente. Mas eles tinham quase certeza, entrevistando pacientes, seja no início do tratamento, seja em estado terminal, que ele tem origem, ou pelo menos ele se espalha por raiz de amargura. Por isso que Deus falou: eu vou riscar os amalequitas. A amalequita representa Satanás, o inimigo de nossas almas. Entendeu? E quando ele fala para riscar, ele fala para você esquecer. Porque se você esquecer, você também está extirpando a raiz de amargura que pode te dar um câncer ou um tumor. Então eu já vi vários médicos dizendo que esse negócio espiritual com o físico, ele é muito condizente. Igual alguns de vocês devem ter ouvido aqui, com o poder da oração. Eles botaram o cérebro naquele aparelho de tomografia computadorizada,
E o cérebro sofre alterações, assim, que eles ficaram espantados enquanto a pessoa estava orando. Áreas do cérebro sendo ativadas, essas coisas. Então, ele diz que a oração, né? Uns falam a palavra positiva, mas nada mais é a oração. Ela tem efeito de cura? Sim. Ela tem efeito benéfico sobre o seu organismo? Sim. Então, seja por você, seja por outra pessoa, sempre ore para que Deus cure. Eu falo para Deus curar determinada pessoa, eu estou orando para uma pessoa que está com esse problema de câncer, né? Eu gosto muito dessa pessoa, conheço ela há muito tempo. Sei que é uma boa pessoa de família, tá, meus amados irmãos? E ele está assustado e abatido, porque o câncer já tomou os ossos. Então eu oro todo dia, cada dia com mais fervor, para que o Senhor resplandeça a glória dele naquele lugar. Mas como eu te falei, não adianta você orar, né, meus amados irmãos, se a pessoa por quem você está orando não acreditar no destinatário da oração. Então eu mandei um áudio para essa pessoa, e falei assim, irmão, a hora de abrir o coração é agora. Porque o prognóstico, pelo que eu vi nos teus exames, não é nada bom. Mas aonde o médico parar, Deus continua. Mas para Deus continuar, você precisa ter fé. Não é falar que tem fé, meus amados irmãos. Se você perguntar para qualquer bandido assassino desse aí se ele tem fé em Deus, todo mundo vai falar que tem. Uma coisa é você falar que tem fé, outra coisa é você mostrar. E não é para os outros, é para Deus. Então ele precisa acreditar, ele precisa dar esse passo no escuro. Porque mesmo você dando um passo no escuro, com a pessoa achar que está ficando maluco, a própria pessoa achar que está ficando maluco, o passo de Deus é garantido, meus amados irmãos. O primeiro passo é sempre o nosso, tu tá me entendendo? É sempre o nosso. Ele passou pelo cego Bartimeu, ele podia ter ido até o cego Bartimeu e curar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus passou, e o cego Bartimeu ficou gritando, e os apóstolos repreendendo. Quando Jesus foi lá na frente, ele mandou chamar, tu tá me entendendo? O cego teve que se deslocar de onde ele estava e ir até Jesus. Então, meus amados irmãos, Jesus é real, tá? Você tem que permanecer na batalha. Todas essas notícias que você vê aí é para te desanimar, mas já está tudo encaminhado, meus amados irmãos, para a destruição do sistema. Está tudo encaminhado para o governo do anticristo. A gente vai precisar praticar nossa fé no nível máximo. A gente vai precisar de inteligência e atenção no nível máximo. A gente vai precisar da simplicidade de que há em Cristo Jesus no nível máximo, no meio de tanta tecnologia, de tanto engano, de tanto vídeo de IA, de tanto robô se passando por pessoas. A gente precisa ficar na nossa fé e na nossa simplicidade que há em Cristo Jesus. Essa frase vai passar e logo depois do governo do anticristo vem o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa ficar firme até esse dia. E até lá eu vou colocando esses vídeos, tá? Para fortalecer a sua fé e fazendo as revelações da palavra de Deus, tá? Gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu irmão Renato Terrigno, é uma pessoa que eu amo muito, tá? E qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente. Até o próximo vídeo.